procurarei preservar o tempo no sentido de permitir que depois haja um debate sobre outros assuntos que não este que apresentarei aqui. Eu apresentarei rapidamente 3 universidades públicas do Estado de São Paulo, a minha, a USP e a Unicamp. Elas discutem, através de órgãos colegiados, de fóruns colegiados, representativos da comunidade, discutem todas as questões acadêmicas, administrativas e políticas. E as decisões, elas são debatidas e trabalhadas nesses fóruns. Então, a maneira que eu enxerguei que deveria trabalhar com a rede era exatamente essa. E sair a campo, junto com o professor Palma, secretário adjunto, nós trabalhamos com os polos que congregam as 91 diretorias regionais. E esse trabalho com os polos, ele teve uma indução por parte da secretaria no seguinte sentido. Eu coloquei 3 questões que eu gostaria que cada um dos segmentos do magistério paulista respondessem de forma muito honesta e muito tranquila. A primeira questão que eu gostaria que eles respondessem era a seguinte: bom, o que cada um dos segmentos, professores, PCOPs, coordenadores, supervisores, diretores, funcionários, o que cada um dos segmentos entendia sobre a sua ótica, sobre a sua atividade que estava funcionando na educação pública básica desse Estado. A segunda questão que eu gostaria de ver respondida pelos segmentos era o que eles julgavam que poderia ser melhorado de acordo com o que entendiam e de acordo com as atividades que estavam desempenhando. E a terceira questão que eu estava colocando era uma questão aberta. O que eles estavam sugerindo ao secretário? Quer dizer, o que o secretário tinha que ouvir de cada um dos segmentos? E fomos a campo, o professor Palma e eu, em reuniões agendadas com cada um dos segmentos. As unidades, cada um dos segmentos discutiu nos seus polos, as pessoas trabalharam, prepararam documentos riquíssimos sobre a ótica pedagógica, sobre a ótica administrativa e tiveram a oportunidade de, em auditórios assim, com o número de pessoas como estão aqui, em alguns deles mais do que o número de pessoas que está presente aqui, apresentar para o secretário. E depois disso o microfone ficou livre para que as pessoas se manifestassem à vontade. Foi uma das experiências mais espetaculares pelas quais eu passei. Algumas reuniões muito emotivas, outras reuniões extremamente duras, todas reuniões extremamente corretas sobre a ótica do respeito, do entendimento de que ali estava se discutindo educação. Claro que muitas questões políticas foram colocadas, muitas falas sindicais foram colocadas, que faz parte do processo, mas eu recebi, assim como a secretaria recebeu, documentos riquíssimos que puderam dar sustentação àquilo que apresentarei aqui. Documentos que permitiram que eu tivesse a seguinte conclusão no final das reuniões com quase 20 mil pessoas. Nós nos reunimos com quase 20 mil pessoas no primeiro semestre. De que a rede conhece os problemas e que a rede sabe o caminho para resolver. E que se nós dermos oportunidade para que a rede trabalhe as questões, se nós entendermos que há muita competência na rede, apesar da fala de que não há, o que é uma fala absolutamente mentirosa, há muita riqueza na rede, há muito comprometimento na rede, há muitas pessoas que estão efetivamente se entregando por conta da educação básica e buscando uma educação de qualidade. Se nós entendermos isso e tivermos o que, via de regra, eu não consigo perceber muito, mas essa administração da Secretaria tem, que é a humildade de darmos a essas pessoas a possibilidade da manifestação e da participação conjunta, caminharemos sim na construção de algo que não é do secretário e nem da secretaria, é da rede. Então, a proposta que apresentarei aqui, que é um programa de gestão do Estado de São Paulo, independente do secretário que estiver na frente da secretaria, independente do governador que estiver à frente do governo, a proposta permanece, foi construída pela rede. O que os senhores verão aqui não saiu da cabeça do secretário. O que vocês verão aqui saiu da rede. E vocês verão que a rede ela aponta exatamente aquilo que nós devemos fazer. Muito bom. O que inicialmente tem que ser dito, mas nós todos sabemos, é de que existe muita competência no Estado de São Paulo. Houve um trabalho no sentido da busca da qualidade, que faz com que o Estado de São Paulo ele tenha, no terceiro, no quinto ano, no nono ano e no terceiro ano do ensino médio, um desempenho que, claro, que nós achamos que não é um desempenho bom, mas é um Estado que está buscando uma posição de destaque no que diz respeito à educação no cenário nacional. Só que o que fica claro para mim dos resultados é que tem muita coisa a ser construída ainda. Apesar de termos uma evolução, o Saresp de 2011, cujos resultados eu já tenho, mostram de que houve uma evolução muito significativa, principalmente aqui, no quinto ano, em português e matemática, principalmente em matemática, uma evolução muito boa.
houve uma mudança na inflexão da curva para o terceiro ano do ensino médio, percebeu-se que há uma recuperação no terceiro ano do ensino médio e no nono ano. Então, os resultados têm mostrado de que há um caminho que está sendo percorrido e que tem, se nós tivermos paciência e tivermos foco, de que ele levará, sim, a educação do Estado de São Paulo para uma condição de melhor qualidade. Então, e muitas ações, elas têm contribuído para melhorar a questão do ensino aqui no Estado de São Paulo. Vou dar alguns exemplos. A questão da existência de um currículo básico é fundamental, o que a área pedagógica da Secretaria, que passa por uma reestruturação violentíssima, mas depois farei uma fala muito rápida sobre isso também. Nós estamos trabalhando na revisão do currículo, mas é fundamental que haja um currículo, e há um currículo, e haverá um currículo. Quer dizer, na fase que nós atravessamos, fases em que outros países atravessam, o currículo não é tão fundamental. A fase em que nós estamos atravessando, o currículo é uma questão de prioridade, é fundamental que haja. Há uma riqueza de materiais de apoio fornecido pela Secretaria. O SARESP, que o ano de 2011 foi perfeito, quer dizer, houve um trabalho da Secretaria junto com quem aplicou o SARESP no sentido de se garantir uma logística, no sentido de que haja realmente um sistema de avaliação que possa refletir a qualidade do ensino aqui no Estado de São Paulo. Então, todas essas questões, elas têm atuado no sentido de dar uma solidez à educação aqui em São Paulo. A promoção por mérito, eu disse isso nas reuniões com os professores, a primeira fala que sempre veio dos segmentos que compõem o magistério nas reuniões do primeiro semestre do ano passado, com aquelas 20 mil pessoas, era o seguinte: temos que acabar com o mérito. A minha fala foi outra, muito pelo contrário. Eu não consigo entender alguém que esteja ligado com a questão do ensino que não entenda que o mérito é fundamental. Para mim, isso é de uma ilógica sem sentido. Se nós somos professores, nós temos que entender que o mérito faz parte da nossa carreira. Quer dizer, a evolução, acadêmica ou não acadêmica, a maneira como eu estou me preparando para as minhas atividades, entender que as pessoas são diferentes e que se desempenham de forma diferente, se comportam de forma diferente, se dedicam de forma diferente, tudo isso tem que ser colocado. Então, o mérito faz parte da carreira do professor. O Estado de São Paulo, ele teve o mérito associado a uma prova. E essa é a questão que está sendo discutida agora pela Secretaria, junto com as entidades, numa comissão paritária. Um trabalho belíssimo que nós concluiremos em alguns meses, de uma nova carreira para o magistério aqui no Estado de São Paulo, em que nós entendemos que o mérito não é só a prova. Eu também acho que não é só a prova. Então, não podemos avaliar se o professor tem um comprometimento com a sua atividade fim, única e exclusivamente por uma prova, pelo seu desempenho numa prova. Há outros indicadores que têm que ser considerados, que são fundamentais, além daquele que é a prova. Então, na realidade, confundiu-se no Estado de São Paulo a questão do mérito, que faz parte da carreira do professor, mérito do qual eu não abro mão, com uma prova que, em última instância, era sinônimo de mérito. Prova é um indicador, outros indicadores estão sendo trabalhados. A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores, uma das grandes ações do secretário Paulo Renato, essa escola ela é fundamental na formação continuada dos professores, está tendo um trabalho, eu diria que muito rico nesse sentido, e o bônus por resultado, que, atrelado ao IDESP, que, por outro lado, está atrelado ao SARESP, enviesou de forma negativa a leitura aqui no Estado de São Paulo. Minha opinião também, deixei isso muito claro, deixo claro aqui também, foi um erro, na realidade, atrelar o bônus ao IDESP e ao SARESP, porque o SARESP, no meu entendimento, não precisa ser feito todo ano, uma avaliação de sistema pode ser bianual, porque você não tem uma interferência imediata, acabando o SARESP, começando o seguinte. Vejam bem, eu tenho os resultados do SARESP, até que esses resultados do SARESP possam ser trabalhados, eu já estou trabalhando no SARESP 2012. Ontem já tive uma reunião para tratar do SARESP 2012, não divulguei o SARESP 2011, não consegui ter uma interferência do que o SARESP indicava em 2011, que deva haver, e já estou trabalhando no SARESP 2012. A avaliação do sistema não precisa ser todo ano. Mas como no Estado de São Paulo, a questão do bônus foi atrelado ao IDESP, e o IDESP atrelado ao SARESP, a avaliação do sistema no Estado de São Paulo serve praticamente só para pagar o bônus, o que é de um equívoco enorme. A questão do bônus é uma questão que também sempre me preocupou. Eu também acho que não se deve tratar as questões desiguais de uma forma homogênea. Eu tenho que entender que eu tenho escolas em condições diferentes, eu tenho escolas em regiões socioeconomicamente
extremamente vulneráveis, em que há um efeito desta variável sobre as atividades dentro da escola. Eu tenho que entender isso e tenho que incorporar isso na questão do bônus. Para 2012, cujo bônus pagaremos em 2013, as questões socioeconômicas de vulnerabilidade e de esforço já estão contempladas no modelo, né, de maneira a realmente reconhecer de que as pessoas que estão naquelas escolas, naquelas regiões mais vulneráveis, elas têm um esforço que deve ser considerado e que deve ser premiado nesse sentido. Mas todas as questões que eu coloquei, as anteriores e essas, o mérito, escola de formação, o bônus, são fundamentais para que, ou foram fundamentais. Eu as encontrei na secretaria. Eu sou uma pessoa que não desfaz programa, eu sou uma pessoa que analisa o programa e aperfeiçoa. Eu acho que é assim que se faz em termos de educação. E é dessa maneira que nós estamos trabalhando. Agora, julgo que no ano de 2011 nós tivemos avanços muito significativos. Ficou muito claro para mim o seguinte, de que, e ainda é claro para mim, de que se paga muito mal para professor da educação básica. É muito ruim o salário do professor da educação básica, para os profissionais da área da educação. Então, é fundamental que se busque para que você reconheça o esforço das pessoas, reconheça a importância do professor da educação básica, estimule os jovens que estão nas licenciaturas, nas universidades, a ingressarem no magistério. É muito importante que você tenha um salário que dignifique a carreira, né, que reconheça a importância da carreira. Primeiro semestre do ano passado, entendendo isto, uma coisa que já estava muito comigo, mas que foi colocada para mim em todas as reuniões que fiz com todos os segmentos do magistério, eu levei uma proposta do governador Geraldo Alckmin. Eu entendo de orçamento público, a minha atuação na Unesp, além de reitor, foi durante mais de 10 anos trabalhar com a questão do orçamento e do planejamento. Então, gosto de planejamento, entendo o orçamento público, entendo de contabilidade pública. Preparamos, à luz das possíveis arrecadações ou de uma projeção de 4 anos, qual poderia ser a política salarial da Secretaria de Estado da Educação. Isto foi apresentado ao governador, o governador aprovou, levei aos secretários da Fazenda, Planejamento e Gestão em Casa Civil, que aprovaram, foi encaminhado pelo governador à mensagem à Assembleia Legislativa, que aprovou. Ou seja, durante os 4 anos da gestão do governador, os segmentos do Estado sabem exatamente o que ocorrerá a cada um dos anos. E a lei ela também indica que todo ano as entidades se reunirão com a Secretaria para verificarem, à luz da atividade econômica, à luz das arrecadações, se algo a mais pode ser viabilizado, e isso já faremos agora, neste ano. Então, eu considero que isso foi fundamental. Quer dizer, reconhecer de que é muito ruim, como reitor e como responsável na universidade por mais de 10 anos pela área financeira e orçamentária, eu me reunia com os sindicatos do Fórum das 6, que são os sindicatos das 3 universidades, de professores e de funcionários. E você, todo ano, tem que discutir a questão da política salarial, sem que haja a tranquilidade do entendimento de que a reposição inflacionária é o mínimo. Você tem que ter mantido o poder aquisitivo. E manter o poder aquisitivo significa, pelo menos, repor a questão inflacionária, pelo menos recompor o poder real do seu salário. Então, isso foi fundamental para que houvesse na rede o entendimento de que há um esforço, sim. Esse esforço, é claro que eu não consigo resolver todas as questões de imediato, mas há um esforço do Estado no entendimento da valorização dos servidores da educação. Gosto demais de carreira e presido, e faço questão de presidir a comissão paritária que trata da carreira. Estamos construindo no Estado de São Paulo uma belíssima carreira para o magistério, com a participação das entidades. Disse para os senhores que a palavra mérito ela tem que estar na mesa. E nessas reuniões com os sindicatos, quem coloca o mérito são os sindicatos. Eles entendem a necessidade de se ter a questão do mérito, que, como eu disse, não é única e exclusivamente relacionada a uma prova, mas a uma série de indicadores que estão sendo considerados na construção da carreira. Já houve no Estado de São Paulo agora, pela Assembleia Legislativa, através da mensagem encaminhada o ano passado pelo governador, que tratou do salário, a mudança no esqueleto da carreira, de 5 níveis, nós passamos para 8 níveis, de 5 faixas para 8 faixas. Então, há uma possibilidade de uma maior evolução dos profissionais, quer seja por atividade acadêmica ou não acadêmica, ou quer seja por outros indicadores. Então, ampliou-se a possibilidade de evolução na carreira, que eu considero fundamental. O Estado de São Paulo terá uma belíssima carreira nos próximos meses. Estamos passando na Secretaria por algo que é muito complexo. Eu tenho dito isso aos dirigentes regionais e aos diretores de escolas. Nós estamos reestruturando completamente a Secretaria. A estrutura administrativa da Secretaria era do ano de 1976, extremamente defasada. É uma estrutura que não mais atendia a todas as ações da Secretaria. Estávamos trabalhando de forma extremamente amadora. A mudança, a reestruturação da Secretaria
foi viabilizada por um decreto assinado pelo governador e, no final do ano, por um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa com a criação de cargos e funções, o que mudou completamente a estrutura da Secretaria. Não é fácil, porque até o dia 31 de dezembro de 2011, tínhamos, vou dar um pequeno exemplo, a Coordenadoria de Ensino do Interior, cuidando das 68 diretorias do interior, das 63, perdão, a Coordenadoria, a COGESP, cuidando das 28 de São Paulo. No dia 1º de janeiro, some SEI, some COGESP. Toda a área financeira, que estava diluída na Secretaria, vai para uma coordenadoria, toda a área pedagógica vai para outra coordenadoria, toda a área de avaliação, monitoramento e informação vai para uma coordenadoria nova criada, até as pessoas perceberem o que está acontecendo, até as pessoas perceberem, aquelas que faziam algo, que deixaram de fazer, e aquelas que não faziam, que começam a fazer. Então, é um processo que levará alguns meses, mas não tenho a menor dúvida, o Secretário de Estado da Educação, daqui a alguns meses, terá uma estrutura de gestão que permitirá que tudo que eu vou apresentar aqui possa ser viabilizado. Com a ampliação de quadro de servidores. Nesse 1 ano e alguns meses, o governador Geraldo Alckmin autorizou a contratação de 33 mil servidores para a Secretaria de Estado da Educação. Então, a ampliação é fundamental. De professores, se tivesse mais para contratar, contrataria, e de servidores técnico-administrativos, para que o módulo da escola efetivamente dê conta das atividades na escola. Muito bom. E as intervenções realizadas, elas vão impulsionar ainda mais a questão dos avanços. A reorganização do ensino fundamental de 9 anos, encerrada a parte do primeiro semestre, em que nós trabalhamos com mais de 20 mil pessoas, voltamos, o secretário adjunto e eu, no segundo semestre, para tratar de 3 questões específicas. Reorganização do ensino fundamental de 9 anos, escola e aluno tempo integral e ensino médio. Também foram reuniões espetaculares, só pedagógicas. Ali não se falou em salário, o que é inacreditável, não se falou em carreira, o que é inacreditável, não se criticou absolutamente nada. Ali a questão é, bom, vamos discutir o ensino fundamental de 9 anos sobre a ótica da progressão continuada da aprendizagem. As pessoas esquecem, né, da aprendizagem, mas é progressão continuada da aprendizagem. Por isso que progressão continuada se transformou em promoção automática, né? Esqueceu-se as palavras da aprendizagem. Isso aqui está sendo trabalhado pela Secretaria, por incrível que pareça, a rede, por incrível que pareça, sobre a ótica do que eu imaginava, não sobre a ótica do que eu quero. A rede ela foi muito recessiva e ela freou muito a questão de ampliar o número de ciclos. A rede entendeu que não é essa a questão, o que mostra para mim que ela é muito rica. É porque a fala que se ouve é o seguinte, bom, essa progressão continuada não funciona, vamos aumentar os ciclos lá de reprovação. Não, a rede entende que não é essa a questão. A questão é a recuperação. O problema não são os ciclos, o problema é encontrar uma maneira de que a recuperação efetivamente ocorra. A educação de tempo integral e a reformulação do currículo do ensino médio. Mas essa reformulação do currículo do ensino médio, a nova matriz curricular foi apresentada pela rede. Pela rede. Nós tivemos reuniões riquíssimas, como eu já disse, sobre a ótica pedagógica, e a matriz curricular que foi publicada no final do ano passado, ela foi construída pela rede. A rede apresentou para a Secretaria a matriz curricular. Muita coisa ainda tem que acontecer. Eu sempre uso isso aqui como um parâmetro. Essa proposta que estou apresentando, ela objetiva colocar o Estado de São Paulo numa posição muito acima no que diz respeito à posição que ocupa hoje, ou seja, o desafio é enorme, mas é muito importante que tenhamos essa leitura de que, apesar dos esforços, ainda estamos numa posição relativa ao PISA que não é uma posição muito interessante. Bom, um esforço integrado do governo, da rede estadual e da sociedade buscou promover um salto de qualidade na educação básica do Estado de São Paulo. Preciso dizer que a sociedade civil participou de forma muito ativa. Um grupo de parceiros da educação trabalhou durante o ano passado, meses e meses, junto com a Secretaria de Estado, na construção do que apresentarei aqui. Eu disse que essa proposta, esse programa chamado Educação em Compromisso de São Paulo é para o ano 2030 e tem, para 2030, 2 objetivos muito básicos. O primeiro é que estejamos entre os 25 sistemas aqui em São Paulo melhor avaliados no que diz respeito ao PISA. É de um desafio enorme, é um processo em construção. Se me perguntarem se ele é extremamente arrojado, ele é. Mas aí eu vou dar me permitam, uma história em 10 segundos, para mostrar por que eu encaro que tem que ser dessa maneira mesmo. Depois da Segunda Guerra Mundial, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, um piloto alemão resolveu montar uma companhia de transporte aéreo.
E um pequeno avião, ele um dia... Vou abreviar muito a história para não tomar muito tempo, porque eu sei que tem muita coisa para apresentar ainda. Ele foi pilotar, levar um passageiro, foi levantar voo no avião e viu atrás um pequeno bicho, um bichinho pequenininho. E ele decolou, e esse bichinho pequenininho no avião estava se movimentando muito. E ele ficou muito preocupado, porque esse bichinho pequenininho no avião, ele poderia colocar em risco o avião e os passageiros do avião. Aí ele se lembrou de que bicho pequeno tem medo de altura. O que ele fez? Ele levantou o avião, foi uma altura foi bem alto, e o bicho parou de espernear, e o voo transcorreu de forma muito tranquila. Então, bicho pequeno tem medo de altura. Essa é a mensagem. Então, nós temos que pensar grande. Na educação, não há espaço para coisa pequena. Se nós realmente quisermos enfrentar o desafio da educação, nós temos que trabalhar com o conceito de que bicho pequeno tem medo de altura. Nós não temos medo de altura. Então, vamos lá. Então, essa é a proposta arrojada. Esse é o meu sonho, como professor. É efetivamente construir de forma sólida a leitura de que o professor é importante para uma educação de qualidade, de que nós temos que buscar dar à carreira dignidade, para que tenhamos, sim, jovens que se interessem pela carreira do magistério. Todos esses dois grandes objetivos, que são extremamente arrojados, eles são sustentados por 5 pilares. O que estou apresentando aqui, os 5 pilares, foram apresentados pela rede. No primeiro semestre do ano passado, na minha reunião com o professor Palma, com quase 20 mil profissionais da rede em todos os segmentos do magistério, estas foram as ações apresentadas pela rede. Elas é que darão sustentação à busca daqueles dois grandes objetivos. E nesses 5 pilares, estou me concentrando como secretário. E acredito piamente nos 5 pilares. Primeiro, é valorizar e investir no desenvolvimento do capital humano da secretaria. Educação é gente. Prioridade absoluta. Educação é gente. Nós temos que trabalhar com a questão da valorização dos profissionais. Então, esse aqui eu diria que o pilar que dará a maior sustentação ao conjunto das ações. O segundo pilar, isso apresentado pela rede. O segundo pilar é aprimorar as ações da gestão pedagógica da rede com foco no resultado dos alunos. Nós temos que discutir, sim, o ensino fundamental de 9 anos, nós temos que discutir, sim, a questão do aluno tempo integral, escola tempo integral, o ensino médio. Quer dizer, é trabalhar com o foco no resultado dos meninos, na aprendizagem dos meninos. O terceiro pilar é lançar as bases de um novo modelo de escola e um regime de carreira no magistério mais atrativo. Eu acredito no professor em tempo integral. Esse é o modelo do professor e do pesquisador da universidade pública. O sucesso da universidade pública é entender que o fato de você dar aula não cria o vínculo institucional, não cria o vínculo com o aluno. Você precisa do professor em tempo integral na escola. É dessa maneira que trabalharei enquanto estiver à frente da secretaria. A grande ação que nós estamos lançando este ano, com olhar no ensino médio agora, nas 16 escolas de ensino médio em tempo integral, mas que nesse ano, nas próximas 100 escolas que nós vamos selecionar esse ano, também englobará o ciclo 2 do Fundamental, é que o ciclo 2 do Fundamental mais o ensino médio, nós tenhamos o corpo docente fixo na escola, e a escola de tempo integral. Então, essa ação de um regime de escola em tempo integral, mas escola em tempo integral com o modelo que está agora em andamento. Não é a escola em tempo integral em que você não tenha o docente em tempo integral. A diferença da escola do tempo integral é o professor ali em tempo integral. Esse modelo de um currículo integralizado, que é o que está ocorrendo nas 16 escolas, cuja primeira aula ocorreu ontem, é aquele que eu acredito. A proposta que fiz ao governador é que possamos chegar até o final da gestão dele, agora em 2014, com 300 escolas, ciclo 2 e ensino médio em tempo integral, com o professor em tempo integral. Para isso, encaminhamos para a Assembleia Legislativa uma proposta de uma nova carreira do professor, e a Assembleia Legislativa aprovou no final do mês de dezembro, aprovou o modelo da escola em tempo integral e a carreira do professor em tempo integral na escola. Selecionamos 20 escolas no estado de São Paulo e, por adesão, nós tivemos a adesão de 16 escolas a este modelo. Das 16 escolas, 5 eram escolas novas, e colocamos para o trio gestor e para os professores a possibilidade de aderirem ao programa. E das escolas que tenho visitado, das 16 escolas, uma parte significativa do corpo docente optou em estar na escola em tempo integral, optou por essa nova carreira. Essa nova carreira ela tem uma gratificação, essa gratificação é incorporada
ao salário do professor, e essa carreira, ela, como eu disse, ela fixa o professor na unidade de ensino. E o objetivo é de que haja, no que diz respeito ao ensino médio e o ciclo 2 do fundamental, uma maior interação dos professores com os estudantes. Esse modelo, aqui em São Paulo, ele teve como uma orientação ao modelo de Recife, de Pernambuco. Estive em Pernambuco, conversei com os estudantes, e em torno de 60 estudantes de escolas de tempo integral de Pernambuco vieram e ontem recepcionaram os nossos alunos nas nossas escolas de tempo integral. Disse ao governador que gostaria de chegar a 300, o governador pediu que eu fosse mais agressivo e chegasse a 500 escolas. Então, nós pretendemos chegar aqui no estado de São Paulo a 500 escolas até 2014 de ciclo 2 e ensino médio em tempo integral. Aqui, viabilizar mecanismos organizacionais e financeiros para o programa, gestão orçamentária e financeira, quer dizer, é permitir de que a Secretaria consiga viabilizar isso com uma gestão responsável dos seus recursos. E, como último pilar, mobilizar, engajar e responsabilizar a rede, alunos, sociedade em torno do processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, é ter a sociedade como parceira do processo, que é o que está ocorrendo. 5 pilares foram apresentados pela própria rede. Rapidamente, o pilar número 1, que é recursos humanos, é aumentar a atratividade e efetividade da atual carreira do professor, com base numa carreira calcada na progressão por mérito e evolução do papel do professor na comunidade escolar. Carreira, que é o que nós estamos trabalhando. E a carreira do diretor, redesenhando os critérios de seleção, alocação e incorporando as carreiras, mecanismos de formação e desenvolvimento profissional. Na realidade, essas duas questões estão sendo trabalhadas por uma comissão paritária composta por todos os segmentos, inclusive o segmento das aposentadas, e os segmentos têm contribuído na construção dessa carreira, e nós concluiremos a carreira nos próximos meses. Aprimorar as ações de gestão pedagógica da rede, com foco no resultado dos alunos, que é exatamente o pilar número 2, tem algumas estratégias interessantes. Primeiro, é acelerar os resultados já dos anos iniciais do fundamental, quer dizer, usar a estratégia dos primeiros 5 anos e replicá-la nos anos subsequentes. A segunda é replicar nos anos finais do fundamental o obtido nos iniciais e melhorar a atratividade e qualidade do ensino médio. O ensino médio tempo integral, que é o modelo que nós iniciamos esse ano, que chegará provavelmente a 500 escolas até 2014, ele, sem sombra de dúvida, muda a história do ensino médio do Estado de São Paulo. Mas eu tenho que entender que nem todos os alunos, por uma questão pessoal, ou nem todas as famílias, se interessarão por este modelo. É importante que o Estado tenha modelos alternativos. Então, o Estado de São Paulo tem já 3 possibilidades. A primeira é o ensino médio com essa nova matriz curricular, num turno. O segundo é o programa Rede, o ensino médio concomitante e integrado com o ensino médio técnico, em que hoje já estamos com 25 mil alunos que já fizeram a opção por uma formação técnica de nível médio concomitante à formação de nível médio na rede, programa Rede, que objetiva prepará-lo para o mercado de trabalho. Gosto demais desse programa. Isso aí amplia a possibilidade, considerando que o Estado de São Paulo, Centro Paula Souza, Instituto Federal, não conseguem absorver os jovens, porque há um processo seletivo. É digno que o Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, encontre uma maneira e viabilize a possibilidade desses jovens que querem fazer uma formação técnica, de permitir que façam. Ou no Centro Paula Souza, através de 2.000 vagas criadas com o Centro Paula Souza, ou no Instituto Federal, ou na rede privada, através de um processo de certificação que nós fizemos na Secretaria, com padrões de qualidade muito rígidos, que abriram um leque de possibilidade, e esses jovens agora têm essa possibilidade. Esse ano eu abro mais 100 mil vagas. A proposta minha é de que eu tenha, de 1,5 milhão de alunos no ensino médio, a possibilidade de 1/3 ter o ensino médio regular, 1/3, se quiser, ter uma formação técnica de nível médio, junto com a formação de nível médio, e 1/3 nas escolas de nível médio tempo integral. E, finalmente, elevar de forma significativa a qualidade de ensino nas 1.206 escolas prioritárias. Nós mapeamos 1.206 escolas que estão tendo uma ação pesadíssima agora de infraestrutura pedagógica, de programas da Secretaria de Estado da Educação, entendendo que são escolas que precisam de um olhar diferenciado, e isto já está ocorrendo. Vou passar rapidamente. E investir em tecnologias educacionais que auxiliem o aluno no processo de aprendizagem. Não acredito em distribuir computador para o aluno, não acredito em distribuir computador, tablet para cima e para baixo. E perdoem os que são contrários, mas eu acho que a discórdia ela tem que existir na educação. Para mim, isso é ação eleitoral que não dá resultado absolutamente nenhum. Acredito sim o que nós estamos fazendo na Secretaria de Estado da Educação.
Semana passada foi aprovada pelo governo do Estado, por unanimidade, uma PPP preparada por nós, de 5,5 bilhões de reais em 10 anos. Todas as salas de todas as escolas da rede terão lousa digital. Todas. Mas não é a lousa só. A lousa é barata. É o conteúdo usando a lousa como uma ferramenta pedagógica. O caro da proposta é a preparação do professor. Daqui a alguns dias eu coloco na praça o edital. Revolucionará no Estado de São Paulo a questão do uso do TI, não de forma a distribuir equipamento, de forma a incorporar toda a questão do conteúdo do currículo e utilizar a lousa como um instrumento pedagógico. Vocês vão ter uma surpresa muito interessante nos próximos meses aí. Rapidamente, lançar as bases de um novo modelo de escola, uma nova carreira do magistério. Já falei rapidamente sobre isso, é o novo modelo de escola de ensino médio, nova carreira para o professor. Viabilizar mecanismos de organização e financeiros, que é o número 4. Instrumento de fomento para o desenvolvimento da educação no Estado de São Paulo e a reestruturação da secretaria. A secretaria hoje está de perna para o ar, o que é maravilhoso. Eu não acredito em sistema inerte. Para mim, quando alguém fala que aquele relógio funciona como um relógio suíço perfeito, ali para mim tem coisa errada. As coisas na educação tem que haver dinamismo, na educação tem que haver proposta. As coisas estáticas, as coisas que funcionam perfeitamente. Eu já citei isso algumas vezes e uso isso como na minha vida sempre. Franklin Delano Roosevelt, presidente americano, o maior presidente americano, ele reuniu o gabinete, já citei isso algumas vezes, você já deve ter ouvido falar. Ele reuniu o gabinete com uma decisão importante, o gabinete colocava o assunto em pauta, era aprovado por unanimidade no gabinete, ele não deixava voltar a matéria, tirava da ordem do dia. O pessoal, mas presidente, nós todos concordamos, por isso mesmo, tira, não vota o assunto. No seguinte, colocava de novo. Por unanimidade, ele tirava de novo. A leitura dele era a seguinte, não discutiram, porque não pode haver unanimidade, tem que haver discórdia, tem que haver discussão, tem que haver embate de ideias, porque a unanimidade significa pouco envolvimento, pouco amadurecimento do assunto. Então, a nova estrutura organizacional da Secretaria, ela está mudando completamente o relacionamento da Secretaria com as diretorias e com as escolas. E, finalmente, mobilizar a sociedade, e essa mobilização da sociedade se dá através da rede e da sociedade. E disse ao governador que eu gostaria de usar os meios de comunicação de massa, porque no nosso país a única coisa que funciona são os meios de comunicação de massa para chegar na população. E já há um trabalho no sentido de utilizá-los para divulgar os programas da Secretaria. Está piscando ali, o tempo acabou, então me perdoem ocupar mais, mas que, como eu disse, eu queria continuar falando muito tempo aqui. Obrigado pela atenção de vocês e eu me coloco à disposição qualquer dúvida que tenha. Obrigado.